dinamizar o nosso Conselho, de uma forma de dar também aqui um apoio aos agentes culturais e económicos, aos nossos empresários e empresas, para que tivessem aqui algum ânimo nesta fase tão difícil e após um período que ainda estamos a viver, quase 2 anos em que temos estado estagnados. Quando projetámos quer os ganhões, quer também em concreto o final de ano, o Réveillon, o contexto permitia-o e fizemos-lo de forma consciente e pensada. Entretanto, após o anúncio feito pelo Sr. Primeiro-Ministro, na passada quinta-feira, bem como as medidas que foram tomadas e preconizadas para entrar em vigor após o dia 1 de dezembro, bem como também a evolução pandémica que temos assistido à escala global, mas também à escala nacional e também no Conselho, após, na manhã de hoje, ter reunido a Subcomissão de Saúde Pública do Conselho Municipal de Proteção Civil de Estremoz, e após ter reunido e ouvido os tasqueiros, os doceiros e expositores que estariam presentes no certame da Cunha dos Ganhões, após analisarmos o contexto com a entidade de saúde e com os expositores, decidi que não há condições para realizar o certame Cozinha dos Ganhões. Temos que olhar para esta decisão de uma forma responsável, não nos agrada tomá-la, mas não estamos insensíveis àquilo que é o contexto e àquilo que está a acontecer e, de forma responsável, procuramos tomar uma decisão partilhada, fundamentada e, ainda que um parecer que existe que fosse favorável, mas condicionado, toda a sua implementação colocaria na mesma questões à sua execuibilidade e também dá uma forma à segurança e não podemos correr esse risco. Também o mesmo se passa em relação àquilo que nós queríamos que fosse o Réveillon de Estremoz e do Alentejo, que é outra atividade, outra dimensão, também essa em espaço exterior, mas toda a logística que era necessária, bem como a questão do risco que naturalmente existiria, nos fizeram e me fazem comunicar-vos que esse evento foi cancelado. Sinto que temos o dever de zelar pela saúde pública, que é o maior bem. Sinto que temos o dever também de respeitar e agradecer a todos aqueles que na primeira linha de combate, desde há quase 2 anos, lutam diariamente para controlar este inimigo tão difícil e tão inesperado como é o caso da pandemia, e aquilo que estamos a fazer é dar o nosso contributo para, dentro daquilo que é a nossa competência, minimizar ao máximo os riscos e, de forma responsável, mas difícil, tomar uma decisão que é a de cancelar estes 2 eventos. Ainda no Natal referimos que o Jardim Natal irá decorrer, portanto, uma atividade de ar livre, não há nenhuma questão que se coloque em termos de riscos associados, mas quer os Ganhões, quer o Réveillon ou passagem de ano estão canceladas. Queria também neste momento, e tenho que fazer, portanto, reiterar o agradecimento às forças de segurança e de saúde pelo trabalho notável e solidarizar-me para com eles, como há pouco referi, e também queria, de uma forma muito clara, deixar aqui 2 agradecimentos que são necessários. Por um lado, aos tasqueiros, expositores e aos doceiros presentes neste certame, que desde o primeiro momento aderiram e estavam convictamente empenhados em que fosse um grande sucesso, pela compreensão, pela disponibilidade que manifestaram na reunião e pela aceitação clara daquilo que é uma decisão que não era fácil. E, por último, de uma forma muito clara e sentida, agradecer profundamente aos nossos trabalhadores da Câmara Municipal de Estremoz, porque, como bem se entende e sabem, não é fácil montar um evento desta dimensão, fizeram-no em tempo recorde, com grande capacidade de entrega, o espaço estava apto a iniciarmos no prazo definido, com grande dignidade, com grande disponibilidade de todos, e não foi fácil também partilhar com eles este momento como partilhei, e ao lado deles sentir a tristeza, mas também sentir da parte deles a grande convicção e responsabilidade de que esta era a única decisão que tinha que ser tomada, mas não posso deixar de agradecer por aquilo que fizeram e terem permitido, de uma forma que fosse possível realizar aquilo que, quando previmos, não tínhamos a noção, não é? O contexto não era este, e neste momento, face ao contexto, face àquilo que é a evolução da pandemia e face àquilo que é o ponto de situação global que assistimos e vivemos, não há outra forma de o fazer senão, de forma responsável, cancelar estes 2 eventos. Deixo agora à consideração dos presentes alguma questão que queiram colocar. Boa tarde.
4 dias desde que o Governo fez essa declaração, até ao dia de hoje passaram 4 dias, porque é que demorou estes 4 dias a tomar esta decisão e demorou 2 dias, não é? Muito obrigado, Zé. Fácil de explicar e com todo o gosto o farei. A vontade de o fazer é a mesma e hoje a minha vontade era fazê-lo, mas há dados que eu na altura não tinha e que agora tenho. Em concreto, percebemos que aquilo que o Governo também determinou, de uma forma, criava algumas questões em termos de operacionalidade, mas mais ainda do que essa questão, porque não é fácil, por exemplo, montar um certame como os Ganhões, em que a questão dos testes serem obrigatórios e mais do que os testes, o certificado, era uma questão que não era fácil de tornar execuível. Também senti por parte dos tasqueiros, na tarde de hoje, a não vontade de o fazer face ao contexto de alarme social que existe, e ele é real, porque há perigo, há risco, e também percebi que as pessoas estavam pouco disponíveis porque sentiam risco e sentiam também que o retorno em termos de atividade económica era duvidoso. Por outro lado, e mais importante do que tudo, na manhã de hoje tive uma reunião da Subcomissão de Saúde e a entidade de saúde, em concreto quem estava lá a representar as entidades de saúde, foram claros no alerta da perigosidade que existe neste momento em realizar estes eventos, seja de que forma for. Em concreto, tivemos dados que têm a ver com o último fim de semana e com o aumento de casos, digamos, grande aumento de casos no nosso distrito e que nos devem colocar em respeito e face ao contexto, face à opinião daqueles que estão na área de saúde e que estão na primeira linha, face também à vontade e àquilo que sentimos por parte dos tasqueiros, não tenho outra forma senão decidir de forma responsável cancelar o evento dos Senhores Ganhões, que repito que na quinta-feira, quando falámos, a vontade era essa. Hoje de manhã era a mesma vontade, mas não houve forma de reunir mais cedo, porque vamos factualizar. O Primeiro-Ministro falou que quinta-feira à noite, eu não tinha hipótese de reunir a subcomissão antes de segunda-feira, que tivemos fim de semana. Hoje às 10 estávamos a reunir, à tarde reunimos e mais rápido do que isto era impossível. Tínhamos a questão do fim de semana pelo meio, portanto não houve forma de ser mais expedito, mas que isto não é uma decisão e quisemos fazê-lo de forma responsável, ouvindo as entidades e também aqueles que estariam connosco no certame. Mais alguma questão? Boa noite. Falou há pouco num parecer favorável com condicionamentos. Que parecer foi esse e qual é a entidade que o emitiu e quais os condicionamentos que eram colocados? Muito obrigado. O parecer é o parecer que tem a ver com o plano que nós enviámos de contingência, que nos termos daquilo que está definido, salvaguardava a realização do evento nos termos daquilo que a DGS e o Governo preconiza. O parecer era favorável, mas condicionado à realização ao apresentarmos certificados e também de realizarmos testes obrigatórios. Houve ali alguma dúvida em relação à forma de operacionalizar os testes e o facto de podermos fazer sem os testes colocava outras questões. Portanto, não houve forma de ultrapassar essa questão e volto a dizer, a Câmara fez o trabalho atempadamente, enviámos atempadamente o pedido de parecer para a entidade de saúde, ele chegou hoje de manhã, aliás estávamos ainda no meio da reunião quando veio o parecer e esse parecer foi muito esclarecedor para a decisão a tomar por parte de todos os intervenientes. Mais alguma questão? Então, se não há mais nenhuma questão, resta agradecer a vossa presença aqui na sala e também àqueles que estão connosco e reiterar e apelar a todos também no nosso espaço de cidadania, não é? Tal como aqui estamos a fazer em termos de Câmara, temos a máxima responsabilidade. Há riscos neste momento, não temos que criar alarmismos excessivos, mas há riscos, a situação está a ficar mais preocupante e era muito importante que consigamos passar por esta fase e que, quando retomarmos em janeiro, se consiga evitar aquilo que é a grande preocupação da tutela e também nossa, com o aproximar do Natal e com as festividades e com a natural ocorrência de festividades e de contactos mais próximos para que tenhamos o máximo de cuidado, de forma a evitar termos dissabores e contribuamos todos do seu espaço individual e institucional para a segurança de todos os outros e de todos nós e também para que aqueles que estão lá todos os dias a lutar por nós tenham o máximo de tranquilidade possível, se é que neste momento é possível haver tranquilidade. Muito obrigado a todos.